competição. E aqui, olha, o Brenner, que já vinha de um gol no Clássico e ontem fez o gol também na partida contra o Madureira, tá? Tem 18 anos, 1,75 m, marcou o gol contra o Madureira. Estreia foi contra o Atlético Paranaense, 1-0 para o Furacão. Titular a primeira vez em novembro do ano passado, 3 gols como profissional e fez no Clássico contra o Corinthians. E é por isso que está na boca do povo, Maurício Barros. Olha só. Vamos ver. Confia na base, Dorival. Dá pra confiar na molecada? O São Paulino tá pedindo. Paulinho, o Kaique. Não é mais boia, né? O Elinho. Ex-boia. Ex-boia. Paulo ex-boia. Paulinho. Dá pra confiar? Acho que tem 2 critérios. Primeiro, quem já tá mais maduro, já tá mais pronto. Shailon, por exemplo. Apesar da irregularidade nesse começo de ano, mas é um cara que já é mais rodado. Segundo, necessidade do elenco. Então, o caso do Bremer agora, segundo jogo, segundo gol, deixa o rapaz lá. Partindo desses 2 critérios, mas não podem ser os salvadores da pátria. Como o próprio Dorival sabe, ainda falta mais opção de velocidade, tem a questão dos laterais. Ou você traz lateral bom, ou você arma um time para jogar com os que tem. O São Paulo não tem nenhuma das duas coisas. Então, são questões específicas. A base não vai salvar tudo, mas vai ajudar bastante. Eu acho que no meio e no ataque, temos boas opções na base. Para o resto, precisa reforço. O Dorival ele tem cobrado muito esse cara de lado. É o papel que o Brenner vem fazendo, apesar do Brenner não ser, né, esse jogador. Mas pro cara de lado não tem esse cara na base? Não tem? Não tem um jovem? O Marcos Guilherme é um cara de lado, né? Mas é muito pouco. Mas é o único. É muito pouco, Maurício, porque assim... Mas precisa? O Petros é lento, o Jusilei é lento, o Shailon é lento. Petros ontem não jogou. Não jogou. Sim, mas é que tá o suspenso. Não, eu tô levando em consideração... O elenco, à disposição. Sim. Então, vamos lá. Petros, Jusilei, Shailon, Diego Souza, Nenê. São 5 jogadores sem velocidade. Então, mas aí não dá para achar espaço, sei lá, pro Kaique, pro Brenner. O Kaique e o Paulinho são jogadores de velocidade mais acostumados a estarem no elenco profissional. O Elinho é um menino da base que apareceu muito... O Elinho e o Igor Gomes, talvez, mas o grande problema é quando você tem um time em momento delicado, um time sob desconfiança, um time num princípio de crise, um time cujo torcedor já, na 4ª partida do campeonato, diz que acabou a paz, que a partir de agora vai protestar, e aí você coloca os meninos todos numa situação dessa. O ideal é lançar os meninos num momento melhor, e aí você vai lançando de forma esporádica, você coloca um aqui, E outro assim, dificilmente um time no Brasil faz isso. A gente falou, ficamos no começo do programa todo falando do Evander. Foi no susto que o Evander entrou também. O problema é que o torcedor do São Paulino, ele está cansado de ver o time sem conquistar título e ele quer ver o time ganhar título esse ano. E 2018, exceto por uma grande reviravolta, não é ano de título para o São Paulo. É mais um ano para reconstruir, é mais um ano para tentar colocar a casa em ordem, é mais um ano para ajustar as contas, para a partir de 2019 pensar grande. Só que é difícil para o dirigente colocar isso na cabeça do torcedor. O torcedor está tendo a lembrança que não ganha nada desde 2012. Sim. E o título de 2012 é um título em que só se disputou o primeiro tempo. Então, vai ser um ano complicado. E é preciso... eu teria o máximo de paciência possível para lançar esses meninos da base. Lançar todo mundo de uma vez é correr um risco grande de expor. Por exemplo, lateral esquerda. Que você tem o risco também de contratar o cara de lado e ser um fiasco. Por exemplo, o Wellington Nem. Por exemplo, o Giovani no Flamengo. Você gastar, sei lá, uma grana toda por um cara que é consagrado e de repente tá um jovem que tá aí que pode resolver. Fazer o mesmo. Mas pelo lado eu não vi ninguém resolver, por exemplo, como o Brenner está resolvendo no meio. Quem que jogou bem pelo lado da turma nova? Tá certo, tem tido poucos minutos também, né? Alguns jogadores têm tido muito poucos minutos, que nem o Kaique, o próprio Paulo ex-boia. Mas eu não vejo. Eu acho que é mais certo, até pelo bem desses meninos, a gente dá chance para quem já mostra potencial para corresponder. Tem que ter um escalonamento, claro. É como você falou, tem jogadores... E isso você vai trabalhando nas temporadas anteriores, né? Agora vamos trabalhar esse ano esses caras aqui, Shailon, Lucas Fernandes. Agora é a vez, o Brenner tá se mostrando acima da média, por isso que está conseguindo mais espaço. 2 gols seguidos. Sim. Agora você tem outros jogadores que vão, Marquinhos Cipriano, por exemplo, são caras que vão sendo preparados, de repente, para o ano que vem. Talvez para uma próxima leva. Então, exatamente. Mas
Mas, enfim, eu acho também a contratação, se você traz alguém do mercado, não pode ser como, por exemplo, o Michael Suell. O Michael Suell foi um cara que veio para ser um atacante de lado, um jogador, e foi um fiasco. E veio assim, com um contrato até 2020, é isso? O Eduardo Afonso falava ontem. 3 anos, né? 3 milhões e 600 mil reais para comprar e 300 mil de salário. Então, Olha a decisão, você imagina o dirigente que fez esse negócio, foi na época do Pinotti, Leco ainda, né? Vamos trazer o Michael Suell, que é um jogador de comportamento arriscadíssimo, quer dizer, uma aposta de risco, até valeria, mas não para um contrato de 3 anos, né? Agora o São Paulo ele está no Grêmio, o São Paulo vai ficar até 2020 pendurado nesse contrato. Pagando parte dos salários dele. o Bruno Costa lembra do Toró aqui, o Bruno Costa está lembrando. E você falou com o Michael Suell. Falei com o Michael Suell. Falei ontem com o Michael Suell. Porque na segunda-feira eu havia publicado que a diretoria do São Paulo tinha se cansado do Michael Suell por conta do futebol, por conta das lesões, mas também por conta de problemas extracampo. E aí a gente conversou ontem, ele quis explicar que ele não brigou com ninguém. Eu falei, mas em relação ao mau comportamento? Não tive mau comportamento nenhum, estou saindo do São Paulo por opção do Dorival. E palavras do Michael Suell. E o pior é que o Dorival nem veio falar para mim, ele falou para outra pessoa que veio comentar comigo que eu estava fora dos planos. Então agora ele tem a esperança, a expectativa de conseguir dar uma guinada na carreira dele num clube que está se marcando por recuperar jogadores em baixa. O Michael Suell foi indicado pelo Rogério Ceni, é importante que se diga. Até um ano passado eu perguntei para o Vinícius Pinotti, falei, Pinotti, você se arrepende, por exemplo, da contratação do Michael Suell? 3 milhões e 600 mil reais para um cara que praticamente não jogou? E aí o Pinotti lembrou que foi uma indicação do Rogério Ceni. O Rogério pediu, o Michael Suell é um cara que eu preciso, um cara que vai ser importante no time. Então, o Dorival não era obrigado a ficar com o Michael Suell no time. O que o Michael Suell questiona é a maneira como foi a saída dele. Não foi isso? Como ele foi comunicado. Claro, essa é a versão do Michael Suell, quando o Michael Suell falou para você. Acho que na próxima entrevista do Dorival a gente vai ter a oportunidade de perguntar, né? Mas o Dorival também não era obrigado a ficar com o Michael Suell no time. Não, o que pegou foi o tempo de contrato. A questão é essa do tempo de contrato, né? Porque é isso, aí é Michael Suell, é o Wellington Nem. Então, se é para contratar jogador assim, eu ainda prefiro, de repente, você ver se ali na base você não tem alguém que pode te resolver esse problema, né? São Paulo tá... vamos ver a frase primeiro, né? A única coisa que explica essa saída do São Paulo é o Dorival. E o pior é que ele não falou nada pra mim. Fiquei sabendo que não fazia parte dos planos dele por outra pessoa. O São Paulo tá analisando nomes, Bruno. Eu acho que a avaliação passa muito em cima disso que você está discutindo. Será que vale a pena trazer alguém para ocupar espaço desse pessoal? E é uma avaliação difícil, porque os principais nomes eram nomes muito grandes. O São Paulo tinha a esperança de que, se o Lucas não fosse vendido do PSG, que o Raí pegasse um voo por esses dias para Paris para tentar convencer a diretoria do PSG, onde ele tem muito moral, a liberar o Lucas por empréstimo por 6 meses. É um negócio que já era, o Lucas se apresentou ao Tottenham. Hoje o São Paulo trabalha com as perspectivas de ter Valdívia, que está voltando para o Internacional, de ter Geovânio, que não agradou no Flamengo, aí conversa, tem uma especulação, uma possibilidade de ter o Otavinho, que é um meio atacante que foi encostado no Porto porque brigou com o treinador. O Valdívia agrada a direção, mas não agrada a comissão técnica, e custa caro, 300 mil reais. Então ele vai chegar, se agrada a direção e não agrada a comissão técnica, então é uma boa chance dele chegar. Pode ser. É verdade, não há sintonia. O Geovânio custa ao Flamengo 600 mil reais por mês. Ele ainda ganha outros 600 mil no Tianjin Guanjian. E depois ainda tem gente que reclama de ir para a China. O cara ganha 1 milhão e 200 mil por mês. O Dorival quer o Geovânio, eles trabalharam juntos no Santos. A diretoria não está muito empolgada. Então não há sintonia. O Dorival, ele está já no modo de sobrevivência em discursos. Ontem mesmo ele já destacou elogiando o Nenê e o Trellis, que ele tinha recentemente falado que não tinha pedido a chegada deles. E, ao mesmo tempo, avaliando a necessidade de um jogador de velocidade pelos lados. Então a gente já está no modo sobrevivência. Sinceramente, e olha, você pode não acreditar, mas eu assisti esse jogo. VT, evidentemente, eu estava transmitindo na NBA. Né? Foi a reprise com o Eusébio Rezende, voz do tênis, também narra muito bem, uma voz gostosa do Eusébio, meu amigo Eusébio Rezende. Um abraço. Agora, sinceramente, eu sei que é só início de temporada, mas o Diego Souza como centroavante, eu acho que não vai dar muita sequência. Eu estou imaginando o Trellis, por exemplo, sendo um jogador que pode surgir como esse cara de área e o Diego sendo recuado. Ele como centroavante ontem, o que ele caiu em impedimento, sinceramente, eu achei um cara
completamente perdido Agora na sim, função dele. Parece que tá um pouco pesado. Eu sei que é só início de temporada, mas eu acho que eu não vi potencial para ele se adaptar a isso. Eu acho que incomodou o Dorival é a questão do equilíbrio e as posições que ele precisa. Sim. Acho que quando São Paulo... vamos considerar que o Cueva será reintegrado. Não. Temos que Vamos considerar isso. Marmotinha. A Marmota já né? teve umas 5. Você quer ver o que o Dorival falou, Maurício? Fala do Cueva. Vamos lá. Porque o Rômulo já enxerga essa realidade de sobrevivência. Já está no modo sobrevivência, Modo sobrevivência. e não tem sintonia nenhuma com a diretoria. Vamos ver o que ele falou então sobre Cueva, tá? Porque vai, não vai, fica, vai ser reintegrado, joga, não joga. O Dorival falou, vamos ver. Eu vou contar com o Cueva a partir do momento que a diretoria ache conveniente e que finalize essa situação dele. Foi uma situação que foi provocada pelo Cueva, não foi provocada pela diretoria, não foi provocada pela comissão, nem tampouco pelos jogadores. E a partir do instante que a diretoria me der um ok, o Cueva possa vir a ser integrado e aproveitado novamente. Muito bem. Então, eu acho que será. Acho que o Cueva foi colocado em seu devido lugar pela diretoria do São Paulo, pelo Raí, pela imprensa peruana também. Pelo Gareca. Pelo Ricardo Gareca, que parece que quer vir para ainda, né, deixar muito claro que ele precisa tomar jeito, porque tem uma Copa do Mundo muito do lado importante. do Dorival, assim, Já pensou, o Gareca? Comissão técnica. O treinador do Cueva. Né? Exatamente. Pra ficar ali controlando isso. No campo. Então, considerando que ele e o São Paulo precisa dele, o São Paulo não pode prescindir, ele é o melhor jogador do time, é o mais técnico armador que esse time tem. Então, considerando que o Dorival tem a Cueva, tem a Diego Souza e tem a Nenê, é muito difícil colocar esses 3 caras para jogar ao mesmo tempo. Não dá. O time vai ficar muito lento, não faz parte da concepção do Dorival. Vamos marcar, Maurício. Imagino muito... Vamos marcar esses 3. Então, a sobrecarga em cima do Jusilei ali, do Petros e de quem tiver, tem jogado bem, né? muito grande. Então, eu imagino que o Nenê vai segurar um pouco mais e o Diego Souza daí jogando atrás do Trellis, junto com o Cueva, daí acho que pode render. O Diego Souza está sendo subaproveitado. Eu acho que esse posicionamento ali de centroavante foi uma coisa que deu certo ali um pouco no Sport e daí o Tite viu ali uma possibilidade, mas a gente está vendo que não é. O Diego Souza é melhor, ele precisa participar mais do jogo, ele jogar de pivô lá não vai funcionar. Não consigo enxergar. Acho que com a entrada do Trellis, desses 3, voltando o Cueva, só 2 vão poder jogar nesse momento. Eu consigo imaginar o Nenê só como desequilibrado. uma opção de segundo tempo pela técnica dele. Agora, iniciar o jogo com esses caras, com Diego esse perfil, e Nenê juntos. acho que inviável. E nesse desenho, chance 0 para os garotos aí na frente. Então, é isso não que eu tem tô falando. espaço para menino nenhum. Mas aí que tá, o que o Maurício está alertando é que talvez por conta dessa configuração, o Dorival vai ter muito trabalho para criar um sistema para encaixar todo mundo. Ele não tem que mudar o esquema? Mas qual esquema que encaixa toda essa galera, Bruno? Esses daí acho que nenhum. Então, esse é o X da questão. Não é nem mudar esquema. Esquema Masters, talvez. Então, porque, tá bom, primeiro que você vai ter um time pouco rápido, vai ter um time sem velocidade, mas e no momento sem bola? A gente falava do Atlético Mineiro no ano passado, o Rômulo adorava aquele momento de ataque, velho. E aí para defender eram 4. Aí você não tem. O Trellis vai ajudar como puder na marcação. Diego Souza, Nenê e Cueva vão ajudar quase nunca na marcação. Você tem 4 jogadores a menos. Você não tem o goleiro para marcar, então são 5. Então você vai ter 6 jogadores para marcar o time inteiro adversário. Não cabe. Não, e num time que tem problemas nas laterais, que tem aquela... Às vezes o Jusilei fica sozinho naquele buracão ali, naquele latifúndio. É muito complicado. O Edmar tá voando, né, professor? Então. Só que não, né? Nossa, põe o Edmar junto no pé do também. Edmar. Aliás, existe até uma maldição na lateral esquerda do São Paulo. A maldição. Professor, cuidado para não se assustar. Tirem as crianças da sala, mas é o seguinte, a lateral do São Paulo nos últimos 10 anos, desde a saída de Júnior. Faz tempo aí? Thiago Carleto, 9 e 10. Júnior César, Juan, Cortez, Reinaldo, Álvaro Pereira, Carlinhos, Mena, Júnior Tavares e Edmar. O Júnior César foi tão mal assim? Foi, né? Não, tão mal não. Não foi não, né? Mas não deixou, não deixou boas marcas também. Acho que passou meio flat ali, desapercebido. O que espanta é que muitos desses vão bem em outros clubes, né? Só no São Paulo que eles não vão bem. O Mena, por exemplo, até hoje está dando um caldo aí no Sport.
O próprio Álvaro Pereira jogou muito mais antes do São Paulo. O Thiago Carleto teve uma sobrevida melhor depois do São Paulo. Cortez nem se fale. E no César foi Reinaldo, o Reinaldo onde passou, não é? O Atlético, o Júnior César. Também. Júnior César. Mas também tem uma coisa, o Júnior era o último, mas num esquema diferente, né? 3-5-2. Era outra coisa. Sim. Era um lateral numa outra condição. Tá. Essa posição lateral esquerda, em time bem armado, você até esquece quem é o lateral esquerdo. Se você pegar a lateral direita do São Paulo, você vai ter que voltar até o Cicinho na primeira passagem. E o Cinho para encontrar alternativa. Então você tem um problema nas duas laterais. Portanto, o problema não é nas laterais, o problema é do jeito que o time joga. Do jeito que o time joga e das laterais também, né? Não, mas tudo bem, você tem laterais que não são excepcionais. Você vê o Fábio Santos. Hoje no Atlético, no Corinthians. Nível, não tá nessa é um jogador que complementa. Mas não está nessa prateleira. Tá acima de qualquer um, professor. Bem armado. É outro nível, professor. Ele não é o Marcelo. Em relação a esses da lista? É outra prateleira, professor. Ele é melhor que esse. O Real Madrid, muito melhor. O Madrid tem um time bem armado e todo mundo sabe quem é o Marcelo. É outra prateleira. É um cara com mais personalidade, principalmente em relação a esses aí. É outra prateleira. Os caras se impõem mais. Personalidade por segurança, por jogar em sistemas que segurem a barra dele. Mas se impõe mais. O Corinthians era um time bem armado no ano passado, quando saiu o Fagner era um desespero. Lembra? Então, aí também não é que só no time bem armado também da qualidade. Mas a gente selecionou vários jogadores aí que deram certo em outros times. O Mena não é um jogador tão ruim assim. Mas assim... O Júnior César... Há muito tempo titular da seleção chilena. Então. Na melhor fase da seleção chilena na história. Só no São Paulo que o cara afunda? Ou antes ou depois? E é engraçado você pensar na história um pouquinho para trás. O São Paulo teve uma safra de laterais esquerdos fantásticos, né? Serginho. Ronaldo Luiz. Serginho. Leonardo. Sim. Serginho. Fábio Aurélio. André. Né? Foi uma sequência ali de jogadores que Fábio Santos jogou no São Paulo bem. Fizeram sucesso. E agora, de fato, está difícil. Hoje tem 3, né? Tem o Edmar, eu acho que tem um certo exagero. O Edmar foi importante no ano passado. O Júnior Tavares teve umas entregadas. E quando entrou o Edmar, ele conseguiu dar um pouco de estabilidade, só deixando de fazer bobagem, jogando de uma maneira mais séria. É a segurança defensiva, né? Ontem a torcida acabou pegando um pouco no pé. O Militão está muito bem, mas é um zagueiro, né? Defensivamente é muito forte. O Bruno, né? Buffarini, tantos outros, né? Também com dificuldade para se firmar, e daí o Militão, que é um jogador já acima da média, conseguiu tomar conta ali, e inclusive apoiando muito bem, né? Ele que é um zagueiro de origem, mas tem muito recurso. Acho que agora, mas o Dorival também precisa justificar um pouquinho, né? Precisa pegar essas peças aí, ele continua pedindo um jogador rápido para frente, vamos ver se esse será o Valdívia ou não, algum outro, mas ele começa a ter elementos para quebrar a cabeça. Ele não pode também ficar refém de uma maneira de jogar porque deu certo no Santos ou em outro clube e tentar de qualquer maneira aplicar isso no São Paulo. O treinador também tem que olhar o material humano que tem e encontrar soluções ali, fazer render, tentar o melhor ali de cada jogador a partir de um esquema tático. Isso é função dele também. Dos grandes clubes brasileiros, nenhum técnico está mais próximo do Corvo do que o Dorival. É forte essa frase, hein, Rômulo? Ele está no modo de sobrevivência, ele está contaminado pelo desempenho do São Paulo na temporada passada, em que no momento ele chegou a ser realmente... Você quer que eu solte já o Corvo? Não, ainda não. Mas... Solta, Nicola? Ainda não. À medida que o tempo passa, que o São Paulo... Olha o barulhinho do Corvo. Não é para soltar nada, não. Acho que assim, o Romulo... Tem desempenho no padrão como de ontem no Madureira, perde clássico para o Corinthians, independentemente de ter criado oportunidade. A pressão aumenta, o 2017 contamina o 2018. Há toda essa conexão que não existe entre ele e a diretoria, ele se aproxima. Ele precisa de respostas imediatas para ter um pouco de paz. Acho que o Rômulo quis enfatizar aquilo que ele tinha ido muito bem. Ele quis enfatizar, acho que ele é meu analista aqui, sabe? Eu participo qual que era a primeira fase? Ele é qual que era a primeira de Rômulo. Ombudsman. Rômulo, qual que era? Estado de... também. Estado do quê, Rômulo? Estado que você falou? Está em modo de sobrevivência já. Gostei, ótimo. Ele está em modo de sobrevivência. Eu concordo totalmente. Agora, essa outra parte que é o cara mais ameaçado, não sei. Dos grandes clubes, sim. Dos grandes? Imagina os grandes principais aí de São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Até porque os outros estão em trabalho ou estão em sequência. E o Oswaldo? O Oswaldo nem conto mais. Como não conta? O Oswaldo eu nem conto mais. Agora eu quero ver para onde o Cuca vai. Então. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.